Estamos voltando. Vamos lá. Vamos ver a data primeiro. Peraí. E vai ser no AVA também, professor? Vai. É dia 9 mesmo? Calma aí que eu vou verificar aqui. A gente pode fazer presencial, não acha não? De forma nenhuma, professor. Pode dar dia 9. Sendo no AVA, tá bom demais. Mudou de ideia. Você falou que dia 19? 29. Não é aqui não. Tá. 29, gente. 29. Ai. Acho que poderia ser esse assunto aí só lança depois, né, professor? Vai lançar amanhã. Ou depois de amanhã. Vou ver, vou tentar. Eu tenho que. Deixa eu só falar um negócio pra vocês. Eu vou participar de uma defesa de dissertação como avaliador na quarta-feira. Eu preciso ler primeiro essa dissertação para depois corrigir a prova de vocês. Então pode ser que eu provavelmente sábado, domingo eu vou ler essa dissertação. Depois eu vou corrigir. Beleza? Então pode ser que o resultado saia durante a semana. Beleza? Dissertação? Que dissertação dele fazer? Não é nossa. Não é de nossa, vocês, é não. De De um mestrado, de um mestrando. É uma pessoa que está fazendo mestrado. Não, tá. Deixa eu ver como que nós estamos aqui. Nós temos 1, 2, 3. Calma aí. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 sextas-feiras. A partir de hoje eu tenho 4 sextas-feiras para terminar, fazer e dar 2 provas para vocês. Fora o trabalho ou seria uma prova? Fora o trabalho. Fora o trabalho? E a segunda prova seria dia 9. Dia 9. Não tem como esticar, não, pra agosto. Até que eu não tô. Até que eu não tô. As aulas, o período vai acabar de 8 de agosto, não é? Que acaba tudo? A gente podia escrever. Não posso. Sabe por que eu não posso? Eu não posso fazer isso por causa que tem a data do CRA, o registro acadêmico. Se eu não terminar, eu barro toda a escola. Porque quando ele vira o semestre, ele vira no sistema lá. Então, se eu tiver Preso, prende todo mundo. prende todo mundo por causa de mim. Entendeu? Essa prova final, então. Então, assim, ó, eu vou muito provavelmente, olha só, hein, muito provavelmente essa prova, se não for no dia 9, vai ser no dia 15. Na sexta-feira. A segunda. Não, aí vai ser dia 16, né? No sábado. 16. E depois, a próxima, Dia 20. tem que ser dia 30. Tem que ser dia 30. Vai ser um ato central? E o trabalho vai ser como? Pois é, e o trabalho, eu acho que vocês vão ter que entregar para mim e não vão apresentar, né? Porque aí eu só vou dar nota no trabalho. Tá bom, professor. Entendeu? Porque... Deixa eu ver. Fofoca não, senão o professor vai ficar com raiva de mim. É isso daí. Entendeu? Não, eu vou ficar quietinha. Aí eu vou, assim, eu tô considerando que se eu no andar da carruagem aqui com vocês, se eu perceber que a gente realmente não vou conseguir, porque eu vou ser professor de vocês no Química 2, Química Geral 2. Se eu não terminar aqui tudo da parte de estequiometria, eu tenho que falar isso aí pra vocês. Aí eu falo lá no Química Geral 2. Então, Depois mas a gente aí, avança. entre aspas, não querendo apertar o senhor, mas apertando, entre aspas, a gente teria que ter uma ideia de quando seria a prova, né? A prova, se não for... Porque é isso, É melhor que a prova seja dia 15. 16. 16. E a outra dia 30. E a outra não tem como mudar, dia 30. E o Então, tá trabalho bom. nesse meio tempo, né? Aí o trabalho a gente só apresenta o relatório pra O, você. o trabalho pode ser... o trabalho precisa ser também até dia 30. Sim, a gente pode entregar o trabalho dia 30. Nossa, esse mês vai ser doideira. Entendeu? Vai ser postado no AVA o trabalho? Então a gente entrega no dia 30 no AVA o trabalho. Até dia 30. Até Trabalho. as 10. Pode ser até dia 1º. Deixa eu ver. Dia 1º é Eu domingo. acho que dia 1º Não. vai ficar muito Dia bom. Dia 1º 1º. é segunda-feira. Não, então dia 30 que é sábado, desculpa. Dia 30. É dia 30. Entrega, faz a prova e entrega o trabalho dia 30. Isso. Tudo.
Fica bom, professor. Aí então a prova dia 16. Aí não tem apresentação. Aí as provas vão ser tipo um dia? Sábado Mesma inteiro? coisa. É de sábado das 9 até domingo às 2 da manhã. Ué, 2 dias? Não. Não, Sábado, 9 horas da manhã, até domingo, 2 horas 2 horas Ah, entendi. da da madrugada. madrugada. Ah, entendi. Entendeu? Bom tempo. Tudo bem? Vou ficar fazendo prova de 9 da manhã. Então, confirmando. Vou deixar dia 15 a A prova. prova dia 16, a segunda 16, prova. A Isso. terceira prova dia 30 e o trabalho para entregar dia 30, tudo no ar. Isso. Então vou botar isso no grupo, tá, professor? Tá bom. Olha lá, caminhando aqui. Calma. Espera a próxima aula. Tá vendo? Não, o dele já tá certo, filho. É isso aí mesmo? Não, pode colocar Ele isso. já fechou. Não já. dá pra ser, a prova não dá pra ser semana que Peraí, vem. Não. vou anotar. Continuando aqui, ó. Definições. A última definição. Eu falei da definição de Arrhenius, definição de Brauseler e definição de Lewis. E agora eu vou falar de Uzanovic. Essa definição de Uzanovic é uma definição um pouquinho mais recente. Ele define o seguinte: ácido é a espécie que reage com base para formar sais. Veja que em nenhum momento eu falei para vocês de sal. Beleza? Então, espécie que reage com uma base para formar um sal, doando cátions ou aceitando ânions ou elétrons. Olha só. Então, ácido é uma espécie que vai reagir com uma base, vai formar um sal. E ácido é uma espécie que pode doar cátions. Lembra? Próton não é cátion? O H não é um cátion? É um cátion. Então, pode doar um cátion. E lembra que quando doava cátion, só um cátion, a definição era de Bronsted-Lewis, que ele falava todo ácido é uma espécie capaz de doar um próton. Ou aceitar um ânion. Aceitar um ânion ou aceitar um elétron, lembra que no Lewis falava o seguinte: ácido é toda espécie capaz de aceitar um par de elétrons. Lembra? Aqui ele não está falando um par de elétrons, está falando elétrons. O que é uma base? Espécie que reage com ácidos para formar sais. Doando ânions. Ele vai doar um ânion ou elétrons. Lembrando, base de Lewis é capaz do quê? Toda espécie é capaz de doar um par de elétrons. Aqui ele está falando elétrons. Ou ânions. Ou combinando com cátions. No caso do BF3. Não, o BF3 naquela espécie, ele era um ácido. Porque ele aceitava um par de elétrons. Aqui é combinando com cátion, porque o cátions, lembra, um cátion era capaz de receber um par de elétrons. E aqui está falando, ele doa elétrons ou combina com cátions. É isso mesmo que acontece. Mas ficou mais claro? Entendi. Tudo bem? A definição é um pouquinho mais complicada, mas na verdade ela congrega várias definições ao mesmo tempo. Então, olha só como são as coisas. Olha o exemplo aqui. Ó. E são espécies que você olhando, você não dá nada para falar se é ácido ou base. Na2O mais SO3. E ó, tem um verbo aqui que é importante. Então, ó, espécie que reagem. Então, reage, tem uma reação aí. Beleza? Na2 mais SO3. Gerando 2Na mais SO4, 2 menos. Então, veja bem o seguinte. Essa espécie é uma base, isso aqui é um ácido, isso daqui é um sal. Por quê? Olha as espécies trocadas. Essa espécie, que é o N2O, é uma base porque ela doou um O2-, que é um ânion. E esse O2-, quem que assumiu esse O2-? Foi o SO3. Ah, como eu sei isso? É só você contar o número de oxigênio. O3 virou O4, tá vendo? Já é um indicativo aí. E a doação de O2, veja que a espécie era neutra, virou um ânion. Percebe que ele doou O2-, ó, 2- está aqui, tinha O3, virou O4, 2-. Beleza? Então, essa espécie doou O2-. E o ácido é SO3 porque aceitou ácido, olha aqui, ó, ácido
é a espécie que reage com uma base para formar sais, doando cátions ou aceitando ânions ou elétrons. Ó, ele aceitou um ânion, ó, 2 menos. Beleza? Ô, professor, se eu não soubesse que aquele era um sal, eu ia achar que... É mais difícil. É muito mais difícil. Mas eu preciso passar para vocês, que, ou seja, eu compreendo que eu também, se olhando, a gente precisa ter muito bem na cabeça o que é um ácido, uma base de Usanovic e fazer uma análise do que está acontecendo. Senão, olha aqui outro exemplo. Veja que eu não estou pegando exemplo simples. Olha o exemplo aqui embaixo. É um trambolho com outro trambolho gerando amônio e um outro trambolho. Beleza? Você tem que ver qual que é a diferença. Percebe que esse NH4 perdeu o enxofre? Tá percebendo aqui, ó? Ó, olha aqui. Aqui e aqui. Qual que é a diferença? Sumiu o enxofre. Beleza? Consegue ver que sumiu o enxofre? E o NH4 ficou com uma carga positiva. O SB2S5 ficou com SbS4 3-, ou seja, neutro, ânion. Beleza? Então, veja. Essa espécie é uma base. O que é uma base? Espécie que reage com ácido para formar sais, doando ânions ou elétrons, ou combinando com cátions. Se a base doa ânions, essa espécie está doando S2-. Por que está doando S2-? Porque o S2 está indo para cá. Ó. O enxofre está vindo para cá. S5 ficou S4. Ah, professor, mas era S5. Tá ficando com S4? Não, meu filho. Mas olha aqui, ó. É 2 vezes. Tem S4, mas é 2 vezes, tá vendo? Tudo bem? E lembrando que aqui tinha 3 S aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Beleza? E aí aqui ficou 2 S4. Se você ver, vai bater o número de enxofres aí. 3S4, 3S. Aqui, olha. Se você somar de um lado aqui, você tem 5S com mais 3S são 8S. Se você vir aqui, ó, S4, então tem 4S vezes 2, 8S. Beleza? Então, o que está acontecendo? Todo S que tinha aqui, esses 3S, veio para cá, ué. Beleza? Então... Aquele lá não pode ser 3 vezes S, cá no início, né? Porque ele está fora do parênteses para cá, está separado. Isso. Então, assim, é base por que essa espécie? Porque doou S2-, doou esse enxofre na forma de ânion. Base ou seja, é uma definição muito mais complexa e mais completa. Se o ácido recebe um ânion, pode receber um ânion, pode receber um elétron. A base doa um elétron, pode doar um ânion. Agora não é só elétron, pode ser um ânion. Pode ser um elemento todo, não só o elétron. Então é mais completo. Olha aqui, olha. Outro exemplo. N mais Cl gerando Na mais Cl menos. Ó, N é um átomo, Cl é um átomo, Na mais Cl menos. Por que isso aqui é uma base? Porque o ácido Cl aceitou um elétron. Ácido, lembra, se for um ácido de bronze, um ácido de Lewis, ácido de Lewis tem que receber um par de elétrons. No de Usanovic não precisa ser um par, pode ser um elétron. Então, esse N, o Cl-, recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron, ele é uma base. Ele é um ácido. E o Na é uma base porque doou um elétron. E se você lembrar da definição de Lewis, toda espécie capaz de doar um par de elétrons também é uma base. Só que aqui não é par, aqui é elétron. Tudo bem? Outro exemplo. HCl, a gente já sabia que era um ácido. NH3 já sabia que era uma base. Gerando NH4 mais Cl-, que é um sal. Por que isso aqui é um ácido olhando para o Usanovic? Não olhando para o Arrhenius, nem olhando para o Bronze-Laurier, nem olhando para Lewis. Olhando para as definições de Usanovic. Espécie trocada. É um ácido porque doou um cátion H+. Doar cátion significa que é uma característica de ácido.
que é a mesma definição do Bronson-Lewis. Base NH3. Por que é NH3? Porque aceitou um cátion. Vem da definição de quem? Do Bronson-Lewis. Bronson-Lewis falava, base é toda qualquer espécie capaz de aceitar um próton. O Uzanovich não fala próton, ele fala cátion. Beleza? Estão captando aí? Eu sei que é muita definição, mas assim, o Uzanovich está congregando tudo. CrCl3 mais CnH3. O NH3 é uma base, a gente já sabia que é uma base. Por que o CR gera um sal? Isso aqui é um sal. Por que o CrCl3 é um ácido? Porque ele está doando um cátion, Cr3+. Olha aqui a espécie, ó, o Cr e o 3+ aqui. Ó. Mas você tem que ver que o NH3 puxou o cromo, ou o crômio. Percebe que o crômio veio para cá? O crômio vai na forma de cátion. Você aceitar um cátion, você doar um cátion, você é um ácido. Então, essa espécie, o CrCl3, que doou um cátion, ele é um ácido. Lá no Bronson, ele não fala doar um cátion, ele fala doar ou ceder ou doar um próton. Capaz de perder um próton, doar um próton. Quando você recebe um próton, recebe um cátion, ele é uma base. Então aqui o NH3 aceitou um cátion. Não é um próton, é um cátion. Beleza? E H+ é um cátion. Aqui não é cátion, né? Aqui não é próton, aqui é Cr3, que é um cátion, Cr3+. Tudo bem? Então, se você verificar que dentro de todas as definições, o Uzanovich é uma definição que abrange todas. Mais do que o Lewis, o Bronson e o Arrhenius. Então, tem definições que são mais abrangentes, tem outras que são menos abrangentes. Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou vir aqui classificar para vocês. Eu vou começar com a sessão decoreba. Então, assim, isso aqui vai estar na lista de exercício, mas não espere isso aqui na prova, beleza? Só vou falar para vocês terem conhecimento. Tudo isso aí que o senhor falou, você não Até agora vocês precisam saber. Não, até agora vocês precisam saber. Agora aqui vocês precisam saber, mas não vou pedir na prova não. Daqui para frente. Depois, a hora que for para começar, agora cai de novo na prova. Eu vou falar para vocês. Até agora cai na prova, que eu falei. Agora, a partir de agora, não. Mas vocês precisam saber também como conhecimento. E resumo sobre isso, eu preciso saber de tudo. Olha só. Mas a prova não é semana que vem. A prova ainda tem tempo. Dia 16. E veja bem o seguinte. Eu estou falando agora a classificação dos ácidos. Eu falei que era um ácido forte. Não falei que era um ácido fraco. Mas tem uma classificação que chama hidrácidos. São ácidos que não contêm oxigênio. Então, olha só, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Então, vê se você encontra aqui átomo de oxigênio neles. Nenhum. Então, eles são chamados de hidrácidos. Esses hidrácidos, como que é a nomenclatura deles? Tem dois jeitos, né? Um deles é chamado de ácido, mais o nome do elemento, mais sufixo hídrico. Ácido fluorídrico, ácido clorohídrico, aí junta fica clorídrico. Flúor com hídrico, fluorídrico. Ácido sulfur, que vocês não falam enxofre, vocês falam sulfur em inglês. Sulfídrico. Agora, aqui pode ser outro nome. Nome do ânion é outra forma de chamar. São sinônimos. Nome do ânion mais de hidrogênio. Então poderia ser assim, ó, fluoreto de hidrogênio. É outra maneira de você falar ácido fluorídrico. Fluoreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio. Novamente, outra forma de se chamar o ácido. Então, se você vê um ácido num rótulo, sulfeto de hidrogênio, não vai falar que o cara errou. Só outra forma de falar o seu nome. O nome da substância. Beleza? Sulfato de carbono. Sulfato de carbono. C2S. Sulfeto de carbono. Sulfato significa
CSO4, C2SO4. Sulfato de carbono. Mas para que é usado sulfato de carbono? Eu já vi isso, trabalhei na... Havia uma mistura dele com... Tinha uma saca, uns bags grandão, e eles pegavam... Eles não pegavam, eu não pegava. É para agricultura? Não, na celulose. Aí eles pegavam ele Acho que deve ser na para quebrar as ponte fibras, volante. não dá. Aí levava e jogava ele dentro de um tanque e fazia uma mistura com ele E mistura do quê? Esse sulfato. com soda cáustica. É para quebrar as fibras acho que Só da da cáustica. madeira para poder fazer a Até celulose. que o camarada... Porque ela fica de molho um tempão. A tubulação dele era roxa, não tem? Jogava lá dentro, não sei se entrava HCl também. Sulfato de carbono. Sulfato de carbono. Não é de carbeto, não? Não, ele era Carbeto de- branquinho. Era branquinho ele. Peraí. Vamos ver aqui. Marisa, será que você vai ser o... Professor, o trabalho vai ser em grupo, duplo? Até individual? 4 pessoas. Disulfeto de. Não é disulfeto de carbono, não? Tudo bem, depois eu vejo. Sulfato, composição de propriedades. Composição de propriedade e aplicação de sulfato. Acho que era sulfato sim. Depois eu vejo. Depois a gente procura. Olha outra classificação. Se você tem ácidos que não tem oxigênio, você vai ter ácido que tem oxigênio. Aqueles que têm oxígeno, aqueles que não têm oxigênio são chamados de hidrácidos, aqueles que têm oxigênio são chamados de oxiácidos. Veja que todos esses têm oxigênio. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbônico, ácido clórico. Então, qual que é o nome? Ácido mais o nome do elemento, sufixo ico. O outro era hídrico. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbônico, ácido clórico. Esses nomes podem ser alterados se você diminuir o número de oxigênio, do átomo de oxigênio. Então veja bem, olha só. Vou começar aqui no meio. Aqui, ó. Isso aqui é ácido clórico. Beleza? Ó, HClO3. Se aumentar o oxigênio vai ficar com HClO4. Aumentou um oxigênio. Ó. HClO3 para HClO4. Aí o nome vai vir aqui, olha, vai aumentar essa palavra aqui, per. Vai ficar ácido mais per, mais o nome do elemento, mais sufixo ico. Ácido percloro, porque é Cl, e a palavra ico. Ácido perclórico. Olha só, ácido clórico, ácido perclórico. Significa que aumentou um átomo de oxigênio. Se diminuir um átomo de oxigênio, vai a palavra oso no final. Aqui ácido clórico vai virar ácido cloroso, ó. HClO3, HClO2. E se perder mais um átomo de oxigênio, vai ser chamado de ácido hipocloroso. Que se perder esse hidrogênio vai chamar vai se chamar de hipoclorito. Hipoclorito, vocês ou algum de vocês usam para limpar verdura. Beleza? Aquele produtozinho que vende no mercado? É hipoclorito de sódio. Ô professor, mas no caso aí, se diminuir um oxigênio, não tira ele? Não, ele é outra substância. Eu estou falando que quando tira oxigênio significa são ácidos que podem. Ele tem várias. Enfim, é o mesmo ácido com uma quantidade de átomos de oxigênio diferente. É uma outra molécula, mas com menos átomos. Como se ele fosse infinito, fosse tirando. Não tira não. Eu estou falando para vocês essa questão de tirar oxigênio, mas são moléculas diferentes. É a mesma molécula com menos oxigênio. Beleza? Voltar para 503. Mas isso é uma decoreba. Desculpa, mas é. Beleza? Por que o 503 usa aquele monte de sal para fazer... Eu acredito que faz até sal da cáustica com ele. Mas Que ela sal? faz sal da cáustica. Como é que são? Sal. Vem lá do Rio Grande do Norte. Carretas, caçando, mais caçando. De cloreto de sódio? Esvaziando o navio e jogando Ela faz cloro, sal. não?
Faz. Ela faz. Ah, quem? A A, Quintril- Ela despeja aquelas caçambas a dentro antiga da Carmo água. Cloro. aqui na Vila do Riacho? Na Barra do Riacho. É, Mas não era. Nossa, como que chamava? Canex. Canex. Ah, Antiga Canex. ó, ela foi vendida para... O sal, você pega aquela caçamba de sal, vem caçamba da caçamba, faz aqueles montes. Quando chega o navio, é empilhadeira, aliás, é aquelas patrolonas. Mas ela faz, vai ela faz subindo uma cloro. montanha, subindo. Aí depois eles pegam a caçamba, pega uma, joga dentro de um recipiente de água, e aí leva até o misturador, ela vai derretendo, já vai derretendo. Aí vai até o misturador. Ela vai dissolvendo. Aí vai dissolvendo. E aí depois vai mandando lá pro forno de cal, essas coisas assim, e vai metendo química, ácido clorídrico junto. Eu não sei quais são todas as soluções que ela faz ali, mas ela faz cloro. Faz essa. E outra, tem, ó, e o sal também é usado. Olha no só. negócio. É só você. Veja bem aqui, ó. Pode estar acontecendo essa reação aqui também, né? Ácido clorídrico. Veja, a reação ácido clorídrico mais hidróxido de sódio gera NaCl. Você pode dar um jeito de inverter a reação para trás. Então veja bem o seguinte. Eu vou falar agora de. Veja que eu falei o que era tipo de ácido. Ô, professor, tem como fazer ácido clorídrico com sal e água? Isso aqui é uma reação. Tem, desde que você embutir energia. Mas lá tem uma sala de eletricidade. Então, Você então, pode- é isso que eu ia falar. Se você der uma descarga elétrica, você consegue. Você não pode entrar com nada de cordão, tem a bota especial para você entrar, entendeu? Tem dois tipos de bota, mas essa de quando você entrar lá, ela tem que ser uma bota amarela, até que assim mais ou menos. Que Entendeu? aguenta tensão. Legal. Tem uma vasilha assim com água que você chega, pisa dentro dela com as duas botas e bota o dedo assim num treco lá, tipo aquele negócio de Para descarregar a digital. carga eletrostática. Tipo um negócio de você entregar digital. Aí você vai pôr o dedo assim, e aí se você sentir choque, aquela bota já era. Só que acho que a água é água ionizada, não é água ionizada, eu esqueci, mas eu não sei o que o senhor está falando. É interessante, podia até É uma descarga eletromagnética. É, eletrostática. É eletrostática, Eletrostática. podia até ter uma visita da gente lá, uma coisa Legal. É legal. Legal. Olha só. Aqui eu estou falando para você de reações de neutralização. Reações de neutralização. Estou falando de tipo de reação agora. Reação entre uma base e um ácido que forma um sal. Aqui você tem uma reação do ácido clorídrico mais hidróxido de sódio gerando cloreto de sódio. Ácido mais uma base gera sal mais água. No fundo das coisas, esse ácido clorídrico, quando presente, veja bem que está escrito aquoso, tá? Tá vendo que está aquoso? Aquoso significa que tem água no meio. Em água, isso aqui é um ácido forte. Ele quebra, ele dissocia, ioniza. Vai ficar H+, mais Cl-. NOH vai também se dissolver. NaOH é uma interação entre um cátion e um ânion. Se dissolve liberando Na+, mais OH-. Que tipo de reação de neutralização que está acontecendo? Essa aqui. H+, mais OH- está gerando água. Então, na realidade, a reação que tem é essa. E se você chegar e você... Lembrando que isso aqui, essa última aqui, ó, essa reação aqui. Lembrando que a reação é uma equação matemática. Olhando assim, Matemática. parece bolado, mas depois... Se você cortar aqui, e cortar aqui, e cortar aqui, e cortar aqui, vai ficar essa reação aqui. Ah, entendi. Olha o que está escrito ali. Beleza? Quando o É, sal- eu ia estar perguntando se eu não tinha lido o Na. Agora eu entendi. Beleza? E como que eu recupero Na+, Cl- na forma de cloreto de sódio? Num trem desse aqui, numa reação dessa? Ué, coloca lá. Como que se recupera sal? Você produz sal lá no Rio Grande do Norte. Pega sal moro, você joga com um monte de sal, deixa no relento. Lá não é quente? Não tem também bastante vento? A água vai indo embora e daqui a pouco você não vai ter mais água, vai ter o sal seco. A água evapora. Beleza? É um jeito. Ah, está escrito embaixo ali. Quando o sal for formado, for pouco soluto,
Mas aquela jardina de sal ali é porque o teor de sal daquela água é maior, né, professor? Oi? Lá no Rio Grande do Norte, onde é produzido o sal, eles tiram ali do mar. Ah, mas maior concentração, com Tem certeza. maior concentração de sal, né? Com certeza. E depois eles vão fazer, tem uns que faz tratamento, né? O sal de lá e fazem no refinamento do sal, eles fazem o tratamento com o sal. Porque não vem só cloreto de sódio, vem cloreto de sódio e outras coisas junto. Então eles fazem um refinamento também do sal. Olha só, aqui eu estou falando uma coisa, aqui é outra reação, mas novamente, ácido com uma base e um sal. Tem uma propriedade que a gente não vai ver agora, a gente vai ver mais na Química Geral 2, que chama solubilidade. Tem sais que são pouco solúveis, tem sais que são muito solúveis. Sais que são muito solúveis, como essa reação aqui do ácido clorídrico mais hidróxido de sódio gera NaCl, o NaCl em água fica dissolvido. Então você vai pegar uma solução, que você pega um ácido, uma base, você vai ver se você reagir um ácido com uma base, dependendo de como você vai fazer essa reação, para você tomar cuidado, mas vai aquecer um pouco. Mas no final das contas, no final lá você está neutralizado o meio, e no final você vai ter Na mais e Cl menos. E você não vai ver, dependendo da quantidade que você colocar lá, você não vai ver nada. Vai ver um líquido incolor. Se for um sal que é pouco solúvel, na hora que ele forma, ele precipita. Porque ele é pouco solúvel em água. É o exemplo aqui. Sulfato de bário é pouco solúvel, ele precipita. Beleza? Precipitar seria o quê, professor? Ficar lá, Do nada você pega dois líquidos, mistura dois líquidos, do nada aparece um sal. caramba, aí é... Entendeu? Essa reação laboratória. Você mistura dois líquidos, vai misturar. Eu não lembro agora, era um sal de mercúrio. Misturava dois líquidos incolores, e gerava um sólido amarelo lindíssimo. Parecia brincadeira, parecia mágica. Não era, por causa que o sal gerado era insolúvel, pouco solúvel. Quando eu falo insolúvel, significa pouco solúvel em água. Dissolve só um pouquinho em água, o resto não dissolve, ele precipita. Precipitar significa... Olha só, o que eu quero falar para você é o seguinte: se você pegar uma quantidade de açúcar e colocar num copo d'água e misturar, se você não pegar muito, vai dissolver aquele açúcar, você vai olhar para o copo e não vai ver pedra nenhuma de açúcar. Se você pegar muito açúcar, você vai dissolver, mas o resto não vai dissolver. Você pode girar, se você aquecer, pode ser que você dissolva. Mas se você não aquecer, pode bater lá. É isso que eu estou falando. Ou seja, você saturou. Isso é um conceito que a gente vai mais para frente. Você saturou a solução. Está saturada de açúcar. Pode colocar mais açúcar, não vai dissolver mais. É isso que eu estou falando. Se você misturar dois líquidos e gerar um sal dentro desse líquido, que a concentração dele está numa situação de saturação, ele precipita. Entendeu? Se ele não tiver numa condição de saturação, ele não precipita. Ou seja, você não vai ver sólido sendo gerado. É isso. Professor, qual a diferença do sal do mar dessa jazida que foi descoberta aqui no Espírito Santo de sal gema? É presença de outros, alta concentração de potássio, alta concentração também de cloreto, alta concentração de cálcio, mas principalmente potássio. Dá para ser fonte geradora de fertilizante. Dá para construir uma indústria química para poder tirar substâncias químicas de lá. Sal gema. Eles vão abrir leilão para licitação. Sal gema? Sal gema. Sal gema. Lá em Conceição da Barra. Incorporando Conceição da Barra por ali. É da área da Petrobras. Pega tudo. Olha só, nomenclatura dos sais. Se ácido com uma base gera um sal, como que então nomeia ou são nomeados os sais? Outra decoreba, mas eu preciso passar para vocês. As terminações. O ácido, ou ele tem a terminação em hídrico, em ico ou oso. O oso é quando tem menos um oxigênio, ou menos 2 oxigênios. O ico é quando tem a quantidade de oxigênio normal. E o hídrico quando não tem oxigênio. O sal, todo sal proveniente de um ácido que tem terminação em hídrico vai virar eto.
Todo sal que tem origem num ácido que termina em ico vai virar ato, e todo sal que é oriundo de um ácido terminado em oso vira ito. Então, eu vou dar exemplos aqui, ó. Ácido clórico. Se perdeu esse próton, vai virar um ânion chamado de clorato. Ó, o ico vira ato, ó, clorato. Esse ácido perclórico, ó, um oxigênio a mais. Perdeu o próton, vai chamar ânion perclorato. O ácido cloroso perdeu um oxigênio. Tá vendo aqui, ó? O normal é 3. Perdeu um oxigênio. Chama ácido cloroso. Oso vira ito. Então, se eu perder um próton, vai virar ânion clorito. Aqui é o ácido hipocloroso. Perdeu um próton, né? Um átomo de hidrogênio, vai virar ânion hipoclorito. Então, hipoclorito é o ClO-. Não é o ClO- que é o antifúngico, antibactericida. É o ácido hipocloroso. Mas, novamente, o ácido hipocloroso é um ácido fraco. O ânion hipoclorito é uma base forte. Por ser uma base forte, vai reagir com água e vai gerar o quê? Ácido hipocloroso. Porque essa espécie aqui vai roubar o próton da molécula de água. E vai gerar o HClO, que é bactericida, que vai matar os bichinhos que estão lá num alimento, numa fruta, etc. Beleza? Ácido clorídrico, ó, hídrico termina em eto. Se perder o H+ aqui, vai virar cloreto. HCN, ácido cianídrico, perde H, vira cianeto. Por que tem o eto? Porque estava terminado em hídrico. Aqui, ácido sulfúrico, ó, terminado em ico. Ico vai ter que virar ato, então sulfato. Ânion sulfato. Decoreba. Beleza? Tá. Terminou em ico, vira A. Terminou em ico, vira ato. Hídrico, eto. Oso, ito. Fechou. Decoreba. Agora, alguns sais, como disse para vocês, são importantes. Hipoclorito de sódio. Para fins de desinfecção, vai inibir atividades de micro-organismos, patogênicos, algas, bactérias. O que acontece? Ó? NaCl. Isso aqui é o hipoclorito de sódio. Na mais ClO-. Novamente, né? Esse ClO- é uma base forte. Vai reagir com molécula de água, vai gerar o HClO mais OH- e a HClO, que é a espécie importante para atuar como um agente antimicrobiano, isso aqui é chamado de algicida. Um algicida ou um bactericida. Beleza? Aqui estão as concentrações. Inclusive, pode-se usar a hipoclorito em piscina. O problema é o seguinte, né? O ácido hipocloroso, ele tem cheiro. Só que você vai sentir cheiro só quando a concentração do hipoclorito, olha só, a gente só sente o cheiro do ácido hipocloroso quando a concentração do hipoclorito for maior que 20 mg por litro. Logo, piscinas com cheiro de cloro muito forte pode ser proveniente da reação entre o hipoclorito e o amônio, proveniente da urina. Entendeu? Então, quando você está numa piscina que tem muito cheiro de cloro, pode. Não estou falando que pode. Beleza? Por quê? Porque a amônia reage com o hipoclorito, gera o amônio, reage com o hipoclorito, gera amônia. Isso aqui tem cheiro. Você sente um cheiro de amônia. Aquele cheiro de cloro, mas na verdade não é cloro, é um cheiro de amônia. Aí ele reage, se junta com a urina. Então, ó, tem gente que faz xixi, em vez de sair para ir no banheiro, não vai no banheiro, faz na piscina. Aí o cara coloca substância química lá na fonte de hipoclorito e aí vira aquela beleza. Então, se você estiver numa piscina que tiver muito cheiro de cloro, desconfie. Beleza? O sucesso da vida, né? Né? Sim, desconfie.
Nome dos sais, ó. Nome dos sais. Como que nomeia os sais aqui, ó? Nome do ânion mais o nome do cátion. Nome do ânion mais o nome do cátion. Olha, cloreto de sódio, carboneto de sódio, sulfeto de zinco, nitreto de magnésio, sulfato de cálcio, cloreto de ferro. Aqui, olha, cloreto de ferro 3. Como que eu sei que é o cloreto de ferro 3? Tá vendo esse 3 aqui, ó? Cruza ele aqui para cima, ó. Significa que o ferro é um ferro 3+. Cloreto de ferro 2, porque esse 2 aqui cruza aqui vai ficar um ferro 2+. O cloreto de ferro 3+, pode ser chamado de cloreto férrico. E o cloreto de ferro 2 é chamado de cloreto ferroso. Lembra que o oso é quando você tinha menos oxigênio? Aqui é porque você tem ferro 3+ e ferro 2+. Aqui é por causa da estado de oxidação. 3+ para 2+ caiu. Por isso que chama oso. E o outro íco é como se fosse normal. Beleza? Lembra? Oso é quando... Íco é quando tinha uma quantidade normal de oxigênio. Oso é quando perde um oxigênio. Ou perde 2 oxigênios. Se perder 2, chama de hipooso, né? Mas perder um oxigênio passa de íco para oso. Aqui, esse íco para oso não é um oxigênio. O do íco para oso é você perder de 3+ ferro 3 para 2+. Ou seja, você, na verdade, sair de 3+ para 2+ significa que você ganhou um elétron. Beleza? E aqui, cloreto de amônio. Então, é o nome do ânion mais o nome do cátion. O cátion é amônio, ferro, cálcio. E o ânion, você tem que saber o ânion, como eu falei antes. Ô, professor, sempre vai ficar assim, ó, o cátion antes do ânion? Sempre. Cátion antes do ânion. Sempre. Sempre a carga positiva depois a negativa. Outras definições de sais. Sais hidratados. São sais que apresentam fazem parte da estrutura da molécula, da estrutura cristalina da molécula. Então você veja bem, sulfato de cobre penta-hidratado, significa na estrutura do sulfato de cobre eu tenho 5 moléculas de água. Lembra quando eu mostrei o NaCl, que tem a estrutura tridimensional, o Na mais o Cl-, fazendo vários cubinhos lá e construindo um cubo grande? Lembra? Pode gerar uma pedra enorme de cloreto de sódio. Uma pedra enorme. Eu já vi uma pedra de cloreto de sódio desse tamanho, linda. Você olha, você parece um gelo, mas era cloreto de sódio. Sulfato de cobre também pode fazer uma pedra enorme de sulfato de cobre. Só que naquela pedra enorme, para cada célula unitária do sulfato de cobre, eu teria 5 moléculas de água. Beleza? Ao seu redor, lá dentro da sua constituição. Beleza? Sulfato de cálcio também, ó, diidratado. Então, dependendo das moléculas, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de água. Existem também os chamados hidrogenossais. As ionizações dos ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizável, chamados de polipróticos, ocorre em etapas. Hidrogenossais significa o seguinte: a gente viu que substâncias, moléculas que têm hidrogênio e que essas substâncias perdem o hidrogênio são chamadas de ácidos, não foram? Só que tem algumas substâncias que têm mais de um hidrogênio, pode ter 2, pode ter 3. Então olha aqui, ó, eu estou mostrando uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio. Essa molécula pode perder 2 hidrogênios. Ela perde o primeiro hidrogênio, gera essa espécie chamada de bicarbonato, mas ela pode perder o segundo hidrogênio. Para perder o segundo é mais difícil. É mais difícil. Imagina, aqui eu já estou com excesso de carga negativa. Para perder mais um próton é mais difícil. Então, veja, perdeu um próton só, um íon H+. Isso aqui é chamado de bicarbonato de sódio ou monohidrogênio porque sobrou um hidrogênio só. Mono de um, hidrogênio de hidrogênio, monohidrogênio carbonato que é o CO3, de sódio. Sódio está aqui. Decoreba, né? Monohidrocarbonato. Monohidrogênio carbonato.
Depois aqui, olha, H2PO4. O H3, deixa eu escrever aqui. Vou ter que fazer chamada, né? H3PO4. O H3PO4 é chamado de ácido fosfórico. Se eu perder um hidrogênio, ele é chamado de bifosfato de sódio. Mas ele tem 3 hidrogênios que ele pode perder. Só que a energia de ionização começa a ficar cada vez mais difícil para você tirar esses hidrogênios. Aí só pode perder 2 também. Aqui pode. Aí depois que ele perder um hidrogênio, só pode perder mais 2. Tá vendo aqui? Ó? Aqui eu posso perder 2. Aqui eu posso perder 3. Beleza? Aqui eu posso perder 2. Beleza? Esses tipos de ácidos são chamados. Esses tipos de ácidos geram espécies. Quando perde um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Os sais gerados são chamados de hidrogenossais. Por quê? Veja, isso aqui é um sal. É um ânion de um sal, que tem um hidrogênio que pode ser perdido ainda. Isso aqui também, ó. Agora deixa eu... Isso aqui... Essa espécie aqui, ó. Essa espécie aqui é um sal, mas é um hidrogênio sal, porque pode perder hidrogênio também. Beleza? Entenderam aí? Então, o ácido fosfórico que eu tinha colocado aqui, que é o H3PO4, ele é um ácido. Ele não é um sal, é um ácido. Ele perdeu um hidrogênio, ele gerou um sal. É um sal que é esse aqui, ó, o H2PO4, que é o chamado de hidrogênio sal, porque ele tem hidrogênio que pode ser perdido ainda. Porque é oriundo do quê? De ácidos polipróticos. Ácidos polipróticos são ácidos que possuem hidrogênios, vários hidrogênios para serem ionizados. Tudo bem? E ainda tem sais duplos ou mistos, que apresentam 2 tipos de cátions diferentes, ou 2 ânions. Olha isso aqui, olha. Sulfato de sódio e potássio. É igual eu falei lá, o cloreto de sódio. Você pode ter cloreto de sódio e potássio junto. E mais cálcio. Então tem uma mistura de cátions junto com ânion. No mesma estrutura cristalina. Aqui eu tenho hipoclorito, cloreto de sódio. Olha, hipoclorito é isso aqui, ó. O Cl, ó. Ô, meu filho. No. Hipoclorito é só isso aqui, ó. Aí, ó, hipoclorito, que é onde eu risquei. Cloreto, que é esse aqui, de sódio, de cálcio. Hipoclorito, cloreto de cálcio. Então, aqui eu tenho 2 ânions, 1 cátion. Aqui eu tenho um ânion e 2 cátions. Isso são chamados de sais mistos ou sais duplos. Beleza? Isso são os sais. Por fim, tem os óxidos. Aliás, na natureza existe muito mais óxido do que qualquer outra espécie. A quantidade de óxidos são muito grandes. Exatamente, são substâncias formadas por oxigênios e outro elemento menos eletronegativo. Qual que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Flúor, isso mesmo. Flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Depois vem quem? O oxigênio. Então, se o oxigênio é o segundo mais eletronegativo e os óxidos são formados, o oxigênio mais um elemento que é menos eletronegativo que o oxigênio, você vai convir comigo que tem um monte de óxido. Só não vai ter óxido de flúor. Beleza? Como que é a nomenclatura dos óxidos? Olha, tem óxidos formados por ametais. Ametais significa não metais. Essas espécies aqui. Beleza? Ô, meu filho, não mudou. Mas não mudou, professor. Mudou? Tinha ido pra tabela. Aí. Aqui são os não metais ou ametais.
Como que são formados esses óxidos? O nome deles. Prefixo que indica o número de átomos de oxigênio. Se eu tiver um oxigênio mono, se tiver 2 de 3 tri, 4 tetra. Mais óxido de, mais prefixo que indica o número de átomos do outro elemento, mais música clássica aqui na aula de química, mais o nome do outro elemento menos eletronegativo. Então, olha só, monóxido de carbono, trióxido de enxofre, pentóxido de dicloro. Então, quando é um só, o cara nem coloca monocarbono, monoenxofre, já coloca direto. Mas aqui, olha, pentóxido de dicloro. Agora, eu tenho óxidos formados por metais, uma valência só. Metais, ó, é todos os outros, ó. Beleza? Como que é o nome? Óxido de lítio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Muito mais fácil. Então, repetindo, todos esses nomes aqui, ó, todos esses aqui, formados a partir desses aqui, que são os não metais, eu tenho que colocar, vou ter que fazer uma referência à quantidade de oxigênio. Então, se tiver um oxigênio, eu falo mono. Monóxido de alguma coisa. Se for 2, dióxido de alguma coisa. Se for 3, trióxido de alguma coisa. E aí eu falo o nome da outra substância. Então, monóxido de carbono, trióxido de carbono e assim por diante. Do outro lado aqui, ó, se for... Só se for 2 ou mais. Um não precisa citar. Se for com ametal, oxigênio vinculado a um ametal, que é tudo aqui da outra parte, você simplesmente vai falar óxido de lítio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Se for óxidos formados por metais com mais valências, aí eu tenho que me referir se é ferro 2, se é ferro 3, se é cobre 1, se é cobre 2, é isso. Então aqui, ó, óxido de ferro. Percebe? Como que eu sei que é ferro 3? Você tem que fazer em cruz aqui, ó. Esse 3 vem aqui, ó. Beleza? Ferro 3. Como eu sei que é ferro 2? Aqui não está aparecendo. É porque tem um 2 aqui. E tem um 2 aqui, ó. Quando tem um 2 dos dois lados, é como se você te simplificasse. Você só mostra FeO. FeO. Mas esse 2 que não está aparecendo, vem aqui, ó. Em cima. Ferro 2. Aqui, óxido de cobre é a mesma coisa. Não está aparecendo, tem 2 aqui. 2 aqui. Esse 2 vai subir aqui, ó. Cobre 2. E aqui? Aqui é cobre 1. Depois a gente pode ver, a gente vai aprender como determinar esses números de oxidação. Beleza? Classificação dos óxidos. Tem óxidos que são chamados ácidos. Por que são ácidos? Porque são óxidos que, quando misturados com água, gera ácido. Tá aqui, ó. CO2 é um óxido. Reage com água, gera H2CO3. NO2 é um óxido. Com água, gera HNO3. SO3 é óxido, que com água gera H2SO4. Isso aqui são composições da ácido ácida. Essas espécies aqui, olha, quando você tem um carro que não tem um... Posso falar para você, a parte mecânica dele não está boa, ou seja, a combustão não é completa, ou... Porque a combustão de um veículo, realmente ela não é totalmente completa, mas se ele tiver com problema no motor, queimando óleo, etc., a combustão é pior ainda. Então ela vai gerar uma grande quantidade de CO2, mas gera SO3 e NO2. O que significa isso? São espécies que com água geram ácido. Gerar ácido significa o seguinte: essas espécies, quando chove, essas espécies dissolvem na água. Ótimo, você vai ter uma chuva que tem características ácidas. E o que vai acontecer com a chuva ácida? Seu cimento da tua casa começa a ser destruído. Suas grades de ferro, de alumínio começam a ser destruídas. E aí tu acaba tendo que fazer o quê? Manutenção mais vezes. E aí tu gasta mais dinheiro. Entendeu? Por poucos, ou seja, pela inobservância dessas questões da ciência, todos pagam. Todos pagam.
CO2 com hidróxido de sódio vai gerar carbonato de sódio. SO3 mais hidróxido de cálcio pode ser com água ou com base, né? Vai gerar ácido. Desculpe. O óxido ácido ou reage com água e gera um ácido, ou ele reage com uma base e gera um sal. Porque se ele é um óxido ácido, se ele é ácido, ele reage com água e gera um ácido, ou ele é um ácido, vai reagir com uma base e gera um sal. Beleza? Então aqui embaixo, o óxido está reagindo com uma base e está gerando sal. Em cima está reagindo com água e está gerando ácido. Beleza? Por isso que às vezes... Isso daí a gente... Vocês não têm mineralogia... Vocês têm mineralogia aqui? Acho que não, né? Por isso que em algumas aulas de mineralogia, eu lembro, o cara pegava... O professor pegava algumas rochas e colocava água, misturava água no... Misturava não, colocava água na rocha. Pedra, pedaço de pedra. E às vezes ele colocava pedra, liberava gás, e ele mediu o pH estava ácido pra caramba. Porque a gente olha para uma pedra, acha que é uma pedra normal. Mas às vezes a pedra pode ter na sua composição um óxido. Aí vai o esperto, a gente não sabe, né? A gente não tem culpa nenhuma, a gente não sabe. Vai lá, tem uma pedra bonita na tua casa, você joga água lá e vai gerando ácido, você não sabe. E aí, você até, às vezes você nota que a pedra fica até mais limpa. Você vai, a pedra ficou limpa. Aí você vê que está manchando o seu chão. Fala, que desgrama é essa que está sujando o chão aqui? Às vezes pode ser isso. Você está jogando água num óxido que tem uma propriedade ácida. Aí você gera um ácido, quando escorre a água, puxa o ácido, vai manchando o seu chão. Beleza? Para quem mora em propriedade que tem pedra, né? Que tem rocha. Né? Ô professor, esses ácidos que é formado lá no primeiro, da chuva ácida, ele dissolve em água, o óxido, o oxigênio? Sim. Então, no caso, se ele dissolver em água, ele vai formar de novo o ácido e liberar o ácido na atmosfera, o do início? Se a água foi embora? Choveu o ácido. Se ele cair de novo no água, ele dissolve em água. Sim. Então, aí forma de novo o ácido? Não, porque aí depende... Essa espécie aqui, ó, você está falando essa espécie, né? Uhum. Essa espécie é um ácido muito fraco. A tendência de voltar um pouquinho em água, um pouquinho. Mas a tendência é não acontecer. Isso aqui é um ácido fraco. Esse aqui é um ácido forte. Isso aqui, ó. Esse, se tiver em água, ele volta. Mas não vai gerar SO3, não. Vai gerar SO4 menos 2. SO4, 2 menos. Não vai voltar o que estava. Esse aqui é um ácido forte, ácido nítrico. Se cair em água, vai gerar NO3 menos mais H+. Essa aqui, se cair em água, dificilmente... O que vai acontecer, ele é instável. Vai gerar CO2 mais água. Esse aqui, mas é por causa que... Ele volta por causa que é instável. Instável. E carbono na água é mais triste que o poluído, então esse daí é o pior. Eu até expliquei para vocês da água com gás. Água com gás, se borbulhar CO2 em água, você vai gerar o H2SO3, que fica aprisionado lá na água. Se abriu, ele é instável, ele começa a liberar CO2. Lá em Linhares tem uma... Beleza? Lá em Linhares tem uma usina de cana, que dentro da usina tem uma outra usina que fabrica esse gás. CO2? Esse gás que vai no refrigerante. Ah, é? Não é CO2, é outro gás? Eu não sei se é CO2. Nessa época eu não estava ainda tomando negócio. Mas, segundo eles falaram que é para fazer é o gás que vai no refrigerante. Que vai no refrigerante. Que borbulha. Gás, gente. Você tem um líquido, você tem o xarope lá, você mistura, faz a composição, depois você fica borbulhando. Não, na fábrica de açúcar lá na Lasa. E detalhe, segundo o camarada lá, não tem aquele olhozinho da cana? Até aquele olhozinho da cana eles tiram um óleo especial daquilo. Eu acredito. Outra coisa, óxidos básicos. Óxidos básicos. Ué, se o óxido ácido reage com água e gera um ácido, o óxido básico reage com água e gera uma base. Então, óxido de sódio reage com a água, gera hidróxido de sódio. Óxido de lítio reage com a água e gera hidróxido de lítio. Óxido de cálcio
reage com a água, gera hidróxido de cálcio. O problema todo é que esses hidróxidos são solúveis em água. Você gera, mas não vai ficar dessa espécie, dessa forma. Elas pode causar uma queimadura, pode manchar um chão, etc. Óxido de cálcio, se é um óxido básico em ácido, vai gerar o quê? Sal. Beleza? Então, um óxido ácido com água gera um ácido. E se reagir com uma base, gera um sal. O óxido básico em água gera uma base. E se reagir com ácido, gera sal. Beleza? Ácido com uma base vai gerar um sal. Ácido clorídrico do seu estômago mais uma base vai gerar um sal. Simples assim. Tem ainda óxidos neutros que não reagem com água, com ácido ou bases. E tem caráter covalente, em que o A metal possui baixo número de oxidação. Isso aí é para você, para a gente não interessa agora. O que interessa é o seguinte: não reage com água, ácido ou base. Então, um exemplo aqui: monóxido de carbono. Vocês sabem que o monóxido de carbono você veja, são óxidos neutros. CO é altamente tóxico. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono, se um carro que né, não tem uma combustão completa, você não tem combustão completa, além de gerar SO3, gerar SO3 e NO2, ele vai gerar também CO, e CO é perigoso demais. A pessoa morre com CO. Ela vai se intoxicando e ela acaba podendo morrer. E é uma morte assim que você não percebe que você está morrendo. Te dá sono, você dá sono, você fica sonolento, desmaia e morre asfixiado. Você não percebe que está morrendo. Na época do nazismo, o Hitler tinha um carro. Tinha, mas morria muito. Mas demorava muito para morrer. Por isso que ele pegou o outro gás lá, o passado. Enfim, né? Tinha que clicar no nariz dele o óxido. O gás. Óxidos anfóteros. São óxidos que podem tanto reagir com ácido forte ou com a base forte. Então, óxidos ácidos, óxidos básicos e óxidos neutros. Mas tem óxido que tem propriedade de ácido ou de base. Aí eles são chamados anfóteros. Por exemplo, óxido de zinco reage com ácido clorídrico e gera um sal. Óxido de zinco reage com uma base e gera ainda de novo um sal. É característica. Imagina, eu tenho bilhões de óxidos. Eu vou ter óxido que é base, vou ter óxido que é ácido e vou ter óxido que vai reagir com ácido e com base. E eu tenho aqueles que são chamados óxidos duplos, mistos ou salinos. São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico. Olha só, óxido ferroso, esse aqui, F3O4. Ele, na verdade, ele é uma composição de dois óxidos. É isso que ele está falando. Ou seja, eu tenho um óxido que é o F3O4. Veja bem o seguinte, é que a gente não está vendo aqui estado de oxidação agora. Se a gente fosse ou olhar aqui o estado de oxidação, o NOx, a gente ia ver que é difícil existir F3O4. Na verdade, aqui eu tenho duas espécies. Eu tenho o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3 juntos. Aqui o óxido de chumbo. Aqui eu teria o óxido de chumbo 2 e o óxido de chumbo... 2, no caso, seria 2 mais. Menos 2... Menos 2, 4. Aqui eu tenho chumbo 4 mais e aqui eu tenho chumbo 2 mais. No caso, então, aquele 2 ali, é porque é um som... É porque aqui seria o seguinte, vou riscar esse 2 aqui. Aqui eu teria 4 e aqui eu teria 2 aqui, ó. E aí quando eu simplifico fica só o 2. E aí eu teria chumbo 2 e chumbo 4. Então é uma composição desses dois óxidos, são chamados de óxidos duplos ou mistos. Professor, mas como que eu vou saber isso? Só a hora que vocês aprenderem a questão do NOx. Que aí vocês vão ver. NOx significa um número, eu só citei um pouco o NOx. É o número de elétrons que um átomo quer para poder ficar com o octeto completo. Ou que ele quer, ou seja, ele quer ganhar, ou que ele quer perder. Beleza? Então, ainda assim,
Ainda por fim, ainda tem uma definição do que são óxidos normais, peróxido e superóxido. Aqui na fibra não, né? Na Canex, também não é Canex que gera peróxido de hidrogênio. Como que chama lá? Evonik. Ivone. É que tem Evonik aqui ainda? Não. Hã? Não tem mais não? O que é Ivone? Acabou? A Ivônica da Xetrende agora também. Como que chama? Já tem três. Chetrend? É, esse daí mesmo. Tem três. Como? Tem Ah, três. Chemtrade. Sabia, não? Ah, é. Ela vai assim, Chemtrade. a gente vai montar um reator lá dentro também, da Ivone. É CHEMTRAD. Trade. Isso. Olha só, vamos verificar o que são peróxidos, o que são superóxidos, o que são normais. Ó. Os normais, o que é um óxido normal? Considerando a fórmula empírica, essa é a fórmula empírica, é MXOY, beleza? É a fórmula de um óxido. Representando um óxido, os normais são aqueles que apresentam apenas ligações simples, duplas ou triplas nos compostos covalentes, ou o íon O2- nos compostos iônicos. É a definição. E o NOx é -2. Então, NOx, por que -2? Por que o oxigênio tem um NOx -2? Porque o oxigênio quer ganhar 2 elétrons para ficar com o octeto completo. O oxigênio tem 6 elétrons orbitais na camada de valência. Se ganhar mais 2 elétrons, fica com 8. Por isso, 2-. Os peróxidos são óxidos que têm essa estrutura. É uma ligação simples, mas você tem 2 oxigênios ligados, um junto com o outro. Quando você tem esses 2 oxigênios ligados um com o outro, o NOx de cada um dos oxigênios é -1. Porque o E já faz uma ligação aí. Exatamente. Quando você tem 2 oxigênios, eles estão compartilhando um elétron cada um. E isso faz com que o NOx de cada um desses oxigênios já não seja -2, seja -1. -1 significa ele quer ganhar apenas um único. Se eu ganhar agora só um elétron, já tenho um octeto completo. Esses são chamados de peróxidos. E os superóxidos são sólidos iônicos formados pelos cátions de metais alcalinos e pelo ânion superóxido O2-. O2-. Então, o NOx é -meio. É diferente. Ou seja, você tem aqui uma mistura de um ânion, que é o O2-, significa essa espécie de cima com uma carga negativa. Beleza? A espécie de cima é essa aqui, com uma carga negativa, que vai reagir com quem? Com cátion. E isso é uma espécie, com cátion, com uma espécie que quer ganhar elétron como hidrogênio. Então, veja bem, H2O2 é uma espécie que inclusive eles produzem aqui, peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Sabe a água oxigenada? H2O2. Só que a água oxigenada diluída. Ela tem mais água do que H2O2. Se ela cair no couro, o que ela faz? Se for água oxigenada diluída, não vai fazer muita coisa. Não vai. Se for H2O2 100%, é muito perigoso. É altamente oxidante. Caiu da minha luva, eu tirei rapidinho a luva. As 2 luvas Dissolveu. virando aquela bola assim, desaparecendo. Altamente oxidante. Altamente. Água oxigenada. Só água oxigenada. É porque quando fala água oxigenada, significa que já tem água com peróxido de hidrogênio. Então desculpa eu falar água oxigenada, porque H2O2 sozinho não é água oxigenada. Tá? H2O2 é peróxido de hidrogênio. Agora, peróxido de hidrogênio dissolvido em água, aí chama-se água oxigenada, que vende aí. Tem mulherada que passa em ferida, às vezes usa para descolorar pelo, etc. Entendeu? Tem gente que, uma vez uma colega minha passou água oxigenada só para, sei lá, para fazer um teste aqui no cabelo. Meu filho, aquela reação passou no cabelo inteiro. Ela não passou no cabelo inteiro. Mas peróxido de hidrogênio também libera gás. Aí ficou lindo o cabelo. Ficou tudo queimado o cabelo. Legal. Ué, não usa pra descolorir o pelo? Aí passar um pouquinho aqui pra fazer umas mechas, fica uma beleza. Fica com a mechinha só branca. E desgraça. Desculpa, ferrou tudo. Sabe? Entendeu?
Beleza, gente? Essa, graças a Deus, isso aqui que eu falei agora para vocês é, assim, só para conhecimento. Eu não vou pedir, a não ser talvez peróxido, que é importante, peróxido, saber. Mas né, prova não, saber, é importante saber de peróxido, porque inclusive tem aqui, né? Saber o que é um peróxido, etc. Precisa saber o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido, o que é. E principalmente saber o que é um ácido, o que é um ácido, as definições de ácido, isso é importante você saber. Vamos. Tá querendo ir embora já, meu filho? Não, mas daqui a pouco a gente começa aí com as lojas. Vamos. Deixa eu já fiz, professor, só a segunda parte. Não, que. É ou é? Agora que vai começar o importante. Agora vai começar o importante. Eu só falei, agora a gente vai começar o importante. Cadê, meu Deus? E amanhã se acorda amanhã. Vamos. Adriane? Não, nunca veio, né? Só a Larissa tá com Covid. E a dona Edna? Dona Edna é turista. Eduardo. Cadê meu filho? Beleza. Manoel. Júlia. Júlia, você já falou para eles tirarem suas fotos, né? Já falei. Aí ela falou no final do período que vai sair. Vai sair? Beleza. Igor. Nunca vi. Meu filho. Não, meu filho. Ai, Jesus. Eu sei que é. O senhor colocou. Eu sei, mas não tô conseguindo colocar aqui, ó. Apaga as aspas primeiro. Ele não acaba. Não, eu não tô entrando aqui, ó. Se tirar ele não, pô. Não tô conseguindo, não. Eu esqueci de tirar um. Só que ele não apertou aqui. Tá. É questão mesmo. Lamentável. Isso significa sistema cabeçudo, porque tem que. Vamos lá de novo, né? Dona não tá, o Eduardo tá, Emanuele não tá, Felipe não tá, Júlia tá. Emanuele não sei não. O Igor não tá. Por que eles não tiram esses nomes, professor? Josiana, não sei. Josiana. Eu tô aqui falando com você. Um presente. Você tá brava mesmo. Esse aqui é um chá. Josias. Faltou hoje. A Jociclete faltou. Nossa, tem gente que quase A não Juscelita chama. tá É o doente. pessoal que É foi mesmo? chamar, É, bem- passou, eu não bem sei malzinha. os nomes A ali. Larissa tá com Covid, professor. Lucas. Lucas Ventorim. Presente. O nome mais curto. Luiz Carlos. Ali, professor. Mackenza. Não veio. Geraldo chama assim. Eu conheço, mano. Maria Eduarda. Não veio. Natália. Natânia. Núbia. Pamela. Tá descendo um Professor, não veio. Patrick. Aí, Patrick tá ali. Pedro. presente. Rafael. Robert. Ronaldo. Ronaldo. Ô, Ronaldo. Saulo. Tamires. Taiane. Eu com açúcar, hein? Tila. Vanete. O Wesley tá aqui. Olha, aqui tem como a gente
Voltemos. Graças a Deus, vamos entrar na matemática. Olha só. Graças a Deus. Olha só, eu disse para vocês que em um momento nós entraremos na matemática. Olha só. Eu até defini isso aqui na aula que eu falei para vocês sobre ácido, lembra? Mol é uma unidade, assim como dúzia é uma unidade. Assim como grama é uma unidade. Não grama, a grama, é o grama, beleza? A grama é a grama que você vê aí fora, o grama, aula de português também. Mol é uma unidade e representa um número. Esse número é 3 vezes 10 a 26 alguma coisa. Pode ser 3 vezes 10 a 26 homens, 3 vezes 10 a 26 mulheres, 3 vezes 10 a 26 carros, 3 vezes 10 a 26 notas de 100 reais. Eu gostaria de ter 3 vezes 10 a 26 notas de 100 reais, entendeu? Deve ser um bocadinho de dinheiro. Agora, 3 notas de 10 também seria muito útil. Também poderia ser 3 vezes 10 a 26 notas de 10 reais. Também eu gostaria, seria legal também. Entendeu? Poderia ser 3 vezes 10 a 26 latinhas também. Entendeu? Pode ser latinhas de suco, latinha de cerveja, porque eu vendo a cerveja, entendeu? Já seria alguma. E se for. E se for cerveja, aquela cara lá, como que chama? A Heineken, ainda pode ser melhor ainda. Entendeu? Eu vou ganhar mais dinheiro, beleza? Eu sei que não ganhar, não bebo nada. Não, ganhar, pô, a gente vende. Não bebe nada. Tá, só que não, né, seu Luiz? Olha só, a dúzia é a mesma coisa. Você sabe que uma dúzia, né, 12. 12 laranjas, então, uma dúzia de laranja, uma dúzia de carro, mesma coisa. Bem, como que a gente define essa unidade? Expressa a quantidade de matéria e uma amostra de uma substância. Então, um mol é definido como a quantidade de matéria de um sistema, quantidade de matéria de um sistema. Sistema, eu posso ser um sistema, você pode ser um sistema, o carro pode ser um sistema, a mesa pode ser um sistema, beleza? Que contém tantas entidades elementares e elementos químicos, quanto o número de átomos de carbono existentes em 12 gramas de carbono 12. O que ele está querendo dizer? Num pedacinho de elemento químico carbono, num pedacinho que nós chamamos de 12 gramas, existem 6 vezes 6,022 10 a 23 átomos de carbono. Esses 6,022 10 a 23, eu falei 26, né? Desculpa, 23. O professor que fala, a idade vai chegando, vai falando até, confundindo os números. 6 vezes 10 a 23. Desculpa aí quem está nos assistindo. Número de átomos de carbono significa átomos de carbono. Então, 12 gramas de carbono tem, que é um pedaço, né? Um pedaço de uma quantidade de massa de carbono, tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Quando a gente se refere a essa unidade, eu estou comparando aquilo que eu quero comparar com 12 gramas de carbono, que tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. É isso que está escrito aí. Beleza? Se eu estou falando que eu tenho 1 mol de carro, significa que aquela quantidade de carro representa 12 gramas de átomos de carbono. 12 gramas de carbono. Beleza? Vocês entenderam? Então, 1 mol de átomos de carbono tem a massa igual a 12 gramas. 12 gramas de carbono contém 6,022 10 a 23 átomos de carbono. Isso precisa ser entendido. Beleza? Bem, é preciso definir a espécie. Porque, claro, 1 mol, é como eu falei, é uma unidade. Pode ser 1 mol de oxigênio, 1 mol de hidrogênio, 1 mol de moléculas, 1 mol de íons. Não interessa, 1 mol é 1 mol. Beleza? Então, olha só aqui, ó, um exercício. Um copo comum contém 1 mol de moléculas de água. 1 mol de moléculas. Então, contém 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Estime a quantidade de átomos contidos na amostra de água. Eu estou falando átomos e não moléculas.
Isso é diferente, beleza? Então, veja. Uma molécula de água contém 3 átomos. Não contém? 1 mol de água contém 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Aí que vem o raciocínio, é um raciocínio de regra de 3. E eu sei que muitos de vocês têm problemas com a regra de 3, que é um raciocínio lógico matemático. Então, veja bem, olha. Uma molécula de água tem 3 átomos. 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água, que representa 1 mol, tem quantos átomos? Tu vai multiplicar em x aqui, ó, para achar esse número. 3 vezes esse número vai dar 1,81 vezes 10 a 24 átomos. Vou repetir de novo. Ele está pedindo, numa molécula de água, quantos átomos existem. Se você sabe que 1 mol de moléculas... Porque ele não precisa falar que num mol de moléculas de água existem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Isso é vocês que precisam saber. Nenhum exercício vai falar isso. Professor, posso considerar então o mol como uma parte da molécula? Não é uma parte. O mol é uma unidade. Vai ser uma unidade. E é uma unidade que não tem um número fixo. Então, se você estiver falando 1 mol de carro, significa que você tem 6 vezes 10 a 23 carros. Se eu estou falando 1 mol de moléculas, significa que você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que uma molécula de água tem 3 átomos. Quantos átomos tem 1 mol de moléculas? É essa a pergunta que foi feita. Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos, veja bem. Então, uma molécula tem 3 átomos. 6 vezes 10 a 23 moléculas, quantos átomos tem? É multiplicar por x. Se ele fazer aqui, né? No caso aí, 6 vezes 3. Multiplicar por x aqui, ó. Não é multiplicar por x, é multiplicar em x. Dá 1,81 vezes 10. 1,81 vezes 10 é 24. Que é... A quantidade de átomos existentes, em 1 mol de água. Que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. É, que aí é aí tem muitos átomos que existem, né? Que fica que o 10 acaba sendo a diferença do 10 da igualdade lá, do 10 de cá é apenas só uma numeração. Né? Esse número é isso aqui, ó. Acaba sendo dobrado ali, ó. Isso. É esse número. O que eu estou dizendo... Aí vocês contam aí. professor, o que eu estou dizendo aqui, ó. Ele quando chega 10 a 23, 10 a 23, e lá 10 a 24. Quando ele está ali, chega a 10 a 23, também está no número da igualdade. Só que quando vai para 10 a 24, ele duplica. É isso aí. Entenderam aí, gente? Que é um número grande, hein? Ó, é um número bem grande. Eu queria ter isso na minha conta. Entendeu? Acho que vocês também, né? Não precisava ser tantos zeros, pode ter menos zeros que já estava bom. Tem químico que tem pelo menos um pouquinho disso aí na conta? Não precisava ser tantos zeros assim. Só uns par de zero aí, tá bom. Olha outro exemplo aqui, ó. Precisa ser pra vocês, gente. Uma pequena xícara de café contém 3,14 mols de água. Mols de água. Qual é o número de átomos de hidrogênio presentes? Estou começando a especificar mais. Estou falando que numa xícara tem 3,14 mols de água. Até mais. Qual é o número de átomos de hidrogênio presentes? Então veja bem o seguinte, ó. Uma molécula de água contém 2 átomos de hidrogênio, beleza? A molécula de água não é H2O? Então, numa molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Aí, em 1 mol
de moléculas de água, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Porque 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Beleza? Aí, qual que é a conta que nós vamos fazer? Porque ele está querendo saber o seguinte. Numa xícara que tem 3, até mais, falou. Numa pequena xícara de café contém 3,14 mols de moléculas de água. Ele quer saber o número de átomos de hidrogênio que tem nessa xícara. Então, olha só o seguinte, o raciocínio. Aqui tem que fazer 2 raciocínios. Uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Beleza? Em 1 mol de moléculas de água, quantos átomos de hidrogênio tem? Eu preciso saber. Beleza? 1,2 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Falou. Até mais, gente. Falou, até sexta. Até mais. Aí, veja, 1 mol de moléculas de água, olha só, 1 mol de moléculas de água vai ter essa quantidade de átomos de hidrogênio que eu calculei aqui em cima. 3,14 mols de molécula de água, quantos átomos de hidrogênio tem? Essa aqui é a resposta. Então, qual que é o raciocínio primeiro? Ele fala que ele tem uma xícara que tem quantidade de mols de água. Ele quer saber, nessa quantidade de mols, quantos átomos de hidrogênio tem. A primeira coisa que você tem que saber, em 1 mol de molécula de água, quantos átomos de hidrogênio eu tenho. Então, para eu fazer isso, para eu determinar isso, eu preciso saber que uma molécula de água tem 2 átomos. Até mais, falou. Em uma molécula de água tem 2 átomos. Em 1 mol de moléculas, que são 6,10 a 23 moléculas, quantos átomos de hidrogênio tem? Achado esse número de átomos, aí eu tenho que lembrar o seguinte. 1 mol de moléculas tem esse número de átomos. Em 3,14 mols eu tenho X. Mas como eu sei que é 1 mol? Por causa que esse número é 1 mol, ué. É isso. Tudo bem? Não entendi, não. Calma aí. A gente tem uma xícara, na xícara falaram que tem 3,14 mols. Viu a palavra mol, tem que saber que significa 1 mol é 6 vezes 10 a 24. 6 vezes 10 a 23. Ele falou que são 3,14 mol de água. Então, significa que lá eu tenho 3,14 mols. Mol significa 6 vezes 10 a 23. Beleza? Tudo bem? Moléculas de água. Só que ele não quer saber as moléculas de água, ele quer saber átomos de hidrogênio. Percebe? Se fosse moléculas de água, bastava eu colocar lá, ó, 1 mol de molécula de água tem 6 vezes 10 a 23. Deixa eu colocar aqui, ó. Se fosse simples, se ele quisesse... Cadê o... Se fosse uma... Caramba, bicho, eu trocar a pouco, olha aqui. Se fosse uma relação simples, simples significa o seguinte. Ele falou que tem 3,18 mol, né, de moléculas de água. Se eu quisesse saber a quantidade de moléculas que tem aqui, era uma questão simples. Era só fazer 1 mol de moléculas de água possui 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Porra, bicho. Moléculas de água. 3,18 mols de moléculas de água. Quantas moléculas possuem? Mol, molécula, moléculas. Mas o exercício não está pedindo moléculas. O exercício está pedindo número de átomos de hidrogênio. Entendeu? Então, como ele não está pedindo moléculas, está pedindo átomos de hidrogênio, uma molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio. Uma molécula. Só que aqui eu não tenho 3,18 moléculas. Eu tenho que calcular essa quantidade de moléculas. Aliás, em 1 mol eu sei a quantidade de moléculas que eu possuo. Beleza? Em 1 mol.
Em 1 mol, vou colocar aqui, ó. Em 1 mol, eu sei que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Quantos átomos eu tenho, então, nisso, de hidrogênio? Ó, uma molécula, eu tenho 2 átomos. Em 1 mol de moléculas, que são 6, porque a conta não é feita com mol, é feita com moléculas, a unidade tem que ser a mesma. 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Aqui, falou, até mais. Aqui eu vou estar calculando o número de átomos de hidrogênio. Beleza? Falou, até mais. Ele não está querendo saber a quantidade, ele quer saber o número de átomos. Falou, até mais. Ele tá querendo, aqui eu estou calculando o número de átomos de hidrogênio para 1 mol. Mas lá não tem 1 mol, tem 3,18 mol. Por isso que eu tenho que continuar a conta depois. Por quê? Por que continuar a conta? Porque 1 mol de moléculas de água, eu vou saber a quantidade de átomos de hidrogênio. Só que lá falou que tem 3,18 mols de molécula de água. Qual que é a quantidade, então? Tá vendo? Eu estou pegando esse X, estou trazendo aqui, ó, para fazer a conta. Por isso que eu tenho que fazer 2 vezes. 2 raciocínios das contas. Beleza? Mas, novamente, assim, é um raciocínio matemático. Matemático. Puramente matemático isso aqui. Mas que se usa muito na química. Para se calcular número de mols, número de átomos, número de elétrons e assim por diante. É proporção. Isso aqui é proporção. É regra de 3, normal. É uma relação. E sempre multiplica na forma de x. 1 vezes x vai ser igual a 2 vezes isso. E resolver é contínuo. 1 vezes y, 3,18 vezes x. É isso. Tem que terminar aqui ainda. Terminar o raciocínio. Uma outra questão que... Pumba. Os caras estão nervosos, filho. Eu acho que como que fala? O IFES quer que eu vá embora quando der aula. Sacanagem. Aí. Uma outra questão que eu queria falar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que na tabela periódica tinha a definição de número atômico e também de número de massa? Lembra disso? Número atômico era o quê? Número de prótons. E o outro, número de massa? É a quantidade geral de... Número atômico, ou seja, número de prótons, mais número de nêutrons. Lá existe esse número de massa lá aparece como massa atômica. Ele não aparece com essa somatória de número de prótons mais número de nêutrons. Então não aparece número de massa lá, aparece uma massa atômica. O que vem a ser essa massa atômica? E o que ela representa? Em geral, gente, lá na tabela, tá? E depois eu vou falar o raciocínio que o pessoal tem. Lá na tabela periódica, existe uma unidade chamada unidade de massa atômica, é chamada de U, ou UMA, ou também Dalton, que é dado pelo nome DA. Isso é uma unidade. Unidade de massa atômica, UMA, que se chama unidade de massa atômica, ou simplesmente U, ou simplesmente DA, de Dalton. É uma unidade de medida da massa utilizada para expressar a massa de partículas atômicas. A massa de um átomo de carbono, a massa de um átomo de enxofre, a massa de um átomo de oxigênio. Por isso chama-se massa atômica, a massa de um átomo. Mas veja bem o seguinte, como que se definiu a massa atômica? Massa atômica ela é definida, ela tem um número, essa unidade, um U, ou que está aqui embaixo, ó. U, que é UMA, ou Dalton. O que significa Dalton, ou U, ou UMA? Que é a mesma coisa, que é uma unidade de massa atômica.
É 1/12 da massa de um átomo de carbono 12 em seu estado fundamental. Então, a gente viu que 1 mol, essa definição, esse número 6 vezes 10 a 23, equivale ao número de átomos de carbono que estão presentes em 12 gramas de átomo de carbono. Mas por que o carbono? Porque o carbono é o elemento que você mais encontra aí na matéria, na natureza. A massa atômica também tem a sua definição usando o átomo de carbono 12, ou seja, massa atômica representa 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Quando a gente olha na tabela periódica e a gente vê a massa atômica, vou colocar aqui. Eu tenho aqui. A massa atômica, por exemplo, esses números aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Esses números da massa atômica, tá vendo? Esses números das massas atômicas significam o seguinte. Por exemplo, enxofre, 32. Isso não está dando para vocês ver. Deixa eu ver um número que dê para vocês observar bem. Aqui, vai. O zinco, 65,39. Vamos arredondar, 65. Esse número 65 significa que o zinco possui uma massa atômica que é 65 vezes maior do que a massa atômica do carbono. Se eu ver o ouro, por exemplo, 196, quase 197. A massa atômica do ouro é 197 vezes maior do que a massa atômica do carbono. E a definição daqui desse número, a unidade, seria assim, do ouro, 197 U ou 197 DA. Ou 197 UMA, mesma coisa. O professor nunca viu isso. Realmente, dificilmente você vai ver. Isso, por quê? Porque, olha só, o raciocínio. Bem, aqui é só para mostrar para vocês de onde vem esse número, que é uma média, porque lembra dos isótopos? Eu nem vou comentar muito isso aqui, é dos isótopos. Isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons, diferentes números de nêutrons. Então, para você ter um número da massa atômica, você vai pegar todos os isótopos. Tem elementos químicos que têm isótopos. Então, você tira uma média dos isótopos. O neônio tem uma média. Tem neônio 20, tem o neônio 21 e 22. Você vai fazer uma média deles para achar a massa atômica do elemento. Beleza? Então, na tabela periódica, você tem uma média da massa atômica dos isótopos. Beleza? Aí, então tá aqui as massas atômicas que eu estava falando para vocês. Então é assim que deveríamos pegar o valor da massa atômica da tabela periódica. Mas veja bem o seguinte. Vamos verificar aqui o seguinte. Vamos calcular a massa atômica da molécula de água. A molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio, então seria, para você calcular, significaria 2 vezes a massa atômica de hidrogênio mais a massa atômica do oxigênio, que é 1 só. Então, significaria 2 vezes 1,00784 U, mais uma vez, que é um átomo de oxigênio, vezes a massa atômica do átomo de oxigênio. No final, a molécula de água teria 18,00724 U. Tudo bem? Tudo bem? Então, isso aqui, e esse número, em amarelo, representaria a massa atômica de uma molécula de água. Muito bem. Aí, aqui é um exemplo. Massa molecular. Aqui eu estou calculando a massa, a massa molecular de uma molécula de oxigênio através da massa atômica dos átomos. Tudo bem? Aqui eu vou calcular a massa molecular do fosfato de cálcio. Então, eu tenho uma molécula que é constituída de vários átomos, eu vou pegar a massa atômica dos vários átomos e calcular a massa molecular desses átomos. Beleza? Tudo bem? Então, eu tenho aqui 3 átomos vezes a massa atômica do cálcio, porque tem 3 aqui. Ó. Esse número 2 vai multiplicar com o fósforo, 2 vezes a massa atômica do fósforo. E depois esse 2 vai multiplicar o 4 que está aqui dentro. Aí eu vou ter 8 vezes a massa atômica do oxigênio. Beleza? O que eu vou pegar? 3 vezes a massa atômica do cálcio, 2 vezes a massa atômica do fósforo,
8 vezes a massa atômica do oxigênio. Vou somar tudo, esse número de 310,1686. U é a massa molecular do fosfato de cálcio. Tudo bem? Assim como eu fiz para a molécula de água. Qual que é a diferença para cá? Aqui eu estou pegando a massa atômica da tabela periódica. Aqui eu estou calculando a massa molecular de uma substância. Tudo bem? Beleza. Agora presta atenção no seguinte. Até agora eu estava falando em a unidade U. Só que veja, U representa esse número. Por que esse número? Porque U representa esse número? Porque U representa a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Então, 1/12 do carbono 12 possui 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. 1U. Então, olha só aqui. Olha a pergunta aqui. Ó. A massa molar, agora estou falando da definição de massa molar. Ó, eu falei massa atômica, beleza? Massa atômica é a massa de uma substância, de um elemento químico comparado à massa que 1/12 de um carbono 12. É isso, a massa atômica. A massa atômica de um elemento químico, ela é definida em comparação com a massa de 1/12 de um carbono 12, da massa de 1/12 de carbono 12. A massa de 1/12 de carbono 12 é 1,66 de 10 a menos 24 gramas. Por isso que eu falei para vocês, lá na tabela periódica, aquele número, se tiver como o oxigênio aqui, que é a massa atômica 15,94, significa que o oxigênio, a massa atômica dele é quase 16 vezes maior do que a do carbono 12. Lembra que eu falei isso? Se eu peguei do cálcio, e o cálcio é 40 vezes maior do que a do carbono 12. Isso é massa atômica. Massa molecular, basta a gente somar a massa atômica de cada, ou do total dos átomos que constituem uma molécula. Tudo bem? É só a gente pegar na tabela periódica a massa atômica de todos os átomos que constituem a molécula, e aí eu vou achar a massa molecular. Beleza? Compreenderam aí? Agora, o que vem a ser massa molar? Massa molar. Massa molar refere-se à massa de 1 mol de espécies em gramas. De 1 mol, por isso que se chama massa molar. Então, veja bem, a massa atômica pode ser de espécies, pode ser átomos, moléculas, íons em gramas. Então, vamos prestar atenção aqui. Olha. A massa atômica do magnésio é 24U. 24U. A massa molar do magnésio seria quanto? Então, ó, a massa atômica é de um átomo, né? Então, um átomo de magnésio tem 24U. E 1 mol de magnésio, ou seja, a massa molar dele seria quanto? Vamos fazer a conta aqui, olha. Um átomo de magnésio tem 24 unidades. Unidades de massa atômica. 1U é esse número, 1,660, esse número enorme, vezes 10 a menos 24 gramas. Então, significa o seguinte, é 24 vezes essa unidade, U. Significa, então, que um átomo de magnésio tem essa massa. Entenderam que foi a primeira conta? Eu só peguei, são 24 unidades de massa atômica. Eu peguei 24 e multipliquei pelo valor que tem em gramas de uma unidade de massa atômica. Beleza? Uma unidade de massa atômica tem esse valor aqui, ó. Uma unidade. Só que um átomo de magnésio tem 24 unidades de massa atômica. Eu multipliquei 24 por essa unidade. 1. E aí eu vou achar o valor em massa de um átomo de magnésio. Beleza? Mas eu quero saber a massa molar, que é a massa de 1 mol em gramas. Aí é a conta, olha. Um átomo de magnésio tem esta massa. 6,023 a 23 átomos de magnésio. Qual que vai ser a massa? 24 gramas. Professor, olha só. O senhor falou que a massa atômica do magnésio é 24U. E a massa molar, 24 gramas.
Entende por que o pessoal, quando pega a tabela periódica, nem fazem esse raciocínio que a gente está fazendo agora? Eles pegam a massa atômica e já converte para a massa molar. Eles falam, olha, aí a ideia é o seguinte, 1 mol de átomos de magnésio tem 24 gramas. Por quê? Porque na tabela periódica, o que está lá não é o valor em massa molar, é em unidade de massa atômica, é 24U. Só que 24U, quando você converte para mol, vai dar o mesmo valor. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Compreenderam aí? Eu vou explicar o seguinte. Ferro. Qual que é a unidade de massa atômica do ferro? 55,845. Significa que a massa atômica do ferro é quase 56 vezes maior que a do carbono. Beleza? Então, significa que a massa atômica do ferro é 56U. Qual que é a massa molar dele? 1 mol de ferro é 56 gramas. Entendeu? Professor, mas de onde você tira isso? O raciocínio é esse que eu estou fazendo aqui agora, igual ao do ferro. Ou seja, eu tenho que pegar o 56, multiplicar por 1,66, vai dar um número. Esse número em massa equivale à massa de um átomo apenas. Só que, e se for 6 vezes 10 a 23 átomos, que é 1 mol? Qual que é a massa? Vai ser 56 gramas. Entenderam aí? Então, quando vocês olharem a tabela periódica, lembre-se que a gente, depois que começa a usar, a gente nem lembra isso. Que aquilo lá, aquele número representa a massa atômica. Não representa, é que nós, sabendo que o mesmo valor de massa atômica vai ser o mesmo valor da massa molar, já ajuda. Tudo bem? Acabou, né? Então, assim, na próxima aula eu vou falar de fórmula molecular, fórmula mínima e determinação das porcentagens em massa a partir das fórmulas. E aí eu termino esse assunto e aí a gente provavelmente já vou falar a respeito. Vou tentar ver se eu consigo colocar lá no exemplo para vocês de uma segunda prova para vocês. Tá bom? É isso aí, moçada. Finish. Tá ótimo. Finalizar. Até mais.